Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa passa aqui na televisão de Imperatriz, no Maranhão. Nós já temos 14 anos com esse programa. É um programa que fala somente sobre a EBD, as lições da Escola Bíblica Dominical. Você desejando nos convidar, entre em contato conosco, o fone está aí, 99991520454 e nosso e-mail henriquelhas@hotmail.com, henriquelhas@hotmail.com. Então nos convide, nós estaremos aí com você na sua igreja. Vamos então à nossa lição de hoje. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. Nós temos visto aí durante esse trimestre, nas revistas da CPAD, o tema, o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre, o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando então a lição número 13, que tem como título Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Jesus é a perfeição do caráter. Nós estivemos estudando aí durante esse trimestre várias pessoas, vários personagens bíblicos, e de cada um nós destacamos uma personalidade, um caráter, uma característica desse caráter importante dessas pessoas. Nós vimos que o caráter se desenvolve a partir do momento que a criança é formada. Então ela vai escutando as pessoas, vai vendo as pessoas, ela vai, no ambiente que ela vive, absorvendo para a sua personalidade, para o seu caráter, características que vão aparecer durante a sua vida depois. Então, principalmente nos primeiros 3 anos de vida, a pessoa já desenvolve ali o seu caráter e, muito provavelmente, depois do restante da sua vida, esse caráter vai se refletir durante a sua vida. Então se torna muito importante esses primeiros anos de vida e com quem esta criança está aprendendo, o que ela está vendo, o que ela está aí absorvendo do meio em que ela vive. Então o caráter dessa criança vai sendo desenvolvido. Agora, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, então nós nascemos de novo. Olha só, se nós nascemos de novo, nos tornamos criança de novo, então agora, nesse novo nascimento, nós vamos desenvolver um caráter. E o caráter é o quê? Cristão, porque nós estamos seguindo a Cristo, olhando para Cristo. Então nós vamos aprender de Jesus Cristo. Mas, se nos primeiros dias de cristão, nós não formos ler a Bíblia, não vamos orar, então nós não vamos aprender muito do caráter de Jesus Cristo. E também corremos o risco, de, por falta de discipulado, a gente não desenvolver um bom caráter como deveríamos ter desenvolvido se tivéssemos sido discipulados. Então veja aí a importância do discipulado. Desenvolver o caráter cristão nos novos convertidos. Então vamos ver que durante o trimestre nós pegamos aí vários personagens bíblicos e vimos aí o que se destacou no caráter de cada um. Agora Jesus tem tudo isso e muito mais. Ele é a perfeição. Por isso que nós temos que olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é a perfeição. Então vamos ver. Nós vimos aí na lição número 2, o Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus, devido à sua adoração a Deus, devido a oferecer o sacrifício perfeito a Deus. Depois nós vimos Melquisedeque, o rei de justiça, falando do sacerdócio perfeito. Falamos de Isaac, um caráter pacífico.
Falamos de Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Falamos de Jonatas, um exemplo de lealdade. Falamos de Ruth, uma mulher digna de confiança. Falamos de Abigail, um caráter conciliador. Falamos de Uda, a mulher que estava no lugar certo. Falamos de Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Falamos de Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Falamos de José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter, um justo. E agora estamos falando então de Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. E nesta última lição, então, vamos falar de Jesus Cristo, aí o modelo supremo do verdadeiro, do inteiro, do completo caráter, do perfeito caráter. Jesus Cristo. Vamos ver o texto áureo que está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então aí se encontra a perfeição de Jesus Cristo. Vamos ver na verdade prática que diz o seguinte: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. Então a Bíblia diz para nós que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou. Foi tentado como nós somos tentados de todas as maneiras possíveis. Mas ele nunca pecou. Ele não nasceu com aquela semente vinda de Adão, como todos os homens. E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então a semente do homem não estava nele. E assim ele foi capaz de viver no meio de nós, na terra, como homem, como nós, mas nunca pecou. Olha, Tiago diz que quando nós pecamos é porque nós atendemos ao que? A um desejo que nós temos de pecar. Então Jesus, ele não desejava, ele não tinha esse tipo de desejo de pecar. Ele mesmo diz: quem me convence do pecado? Então Jesus nunca pecou, embora tenha sido tentado. A leitura bíblica em classe desta lição está em Mateus capítulo 1, versículo 18. Depois vamos ver os versículos de 21 a 23. E depois nós vamos ver o capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 21. E ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Depois Mateus 3,16 diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, na nossa leitura, nós vimos o aparecimento de Jesus quando ele nasce de Maria, que era virgem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e Maria era desposada com José, que era descendente do rei Davi. Isso aconteceu no nascimento de Jesus na cidade de Belém, e antes José e Maria viviam em Nazaré. E Mateus registra dizendo que isso é o quê? Um cumprimento da palavra de Deus, falando que exatamente iria acontecer isso. Lá em Miqueias dizia a cidade, que era Belém, e Isaías dizia que era de uma virgem. Então o nascimento de Jesus é exatamente um cumprimento das profecias e é um cumprimento do plano que Deus tinha desde lá do início da humanidade, quando o homem pecou. E Deus diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois fala aqui do batismo de Jesus nas águas. Então vai falar o quê? Do início do ministério de Jesus.
A partir daí, Jesus começa o seu ministério, e o ministério de milagres, porque no dia do batismo de Jesus nas águas, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Ali está a Trindade, né? Desce o Espírito Santo em forma corpórea sobre Jesus. Então Jesus é batizado no Espírito Santo naquela hora. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Então o Pai está falando: meu filho. E dentro da água ali, se batizando, está Jesus Cristo. Então aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em 1 de João diz que 3 são os que concordam, né, em uma unidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mostrando para nós a triunidade de Deus, ou a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma trindade, uma triunidade. E os 3, como diz aí em 1 de João, os 3 concordam num. Então tudo que o Pai deseja, tudo que o Filho deseja, tudo que o Espírito Santo deseja, tudo é a mesma coisa. Eles nunca vão querer coisas diferentes, desejarem coisas diferentes, ou fazerem coisas diferentes. Sempre é um mesmo pensamento, é sempre uma mesma intenção, porque é o mesmo Deus, um Deus único. Agora, são 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós entendemos, o Pai é aquele que planeja. Quando o homem pecou, Deus Pai planejou a salvação do ser humano. Jesus é o Verbo. O Verbo é aquele que executa, que faz alguma coisa. Então Jesus veio executar a nossa salvação. Era preciso fazer o quê? Era preciso de um homem que nunca pecou, que ele tomasse sobre ele o pecado de todos, pecado, doença, enfermidade, maldições, pegasse tudo sobre ele e morresse no lugar desses homens e fosse para o lugar que eles deveriam ir, para o inferno. Então Deus olhou de cima, não havia um justo sequer. Então Deus mesmo veio, Deus mesmo se tabernacularizou, Deus mesmo se fez homem. Então nasceu aqui na terra como homem para poder executar essa salvação. Então Jesus veio fazer isso. E o Espírito Santo é aquele que revela isso ao homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e revela essa salvação executada por Jesus, planejada por Deus Pai. Para Jesus nascer aqui na terra, então ele tinha que entrar pela porta, como está em João 10. Quem entra pela porta no curral das ovelhas é o bom pastor. Que porta? Porta do nascimento físico, nascer através de uma mulher. Então Jesus nasce de Maria. Essa é a entrada do Filho de Deus na terra como homem. Para ele ser homem, tinha que nascer de uma mulher. E é assim que ele entrou. Já em João diz, em João 10 diz o quê? Que aquele que entrou por outra parte é ladrão salteador. Então Satanás foi expulso do céu, caiu na terra, mas ele não nasceu aqui como filho de uma mulher. Então ele é ladrão salteador, ele matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: aquele que entra pela porta, que nasce de uma mulher, olha aí, então os dois vieram do céu. Jesus, Satanás. Jesus nasce de uma mulher, ele é o bom pastor, veio para dar vida, vida e abundância. Satanás entrou por outra parte, não nasceu de mulher. Ele veio matar, roubar e destruir. Vamos ver aí as partes e os tópicos da lição. Diz assim a primeira parte: Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Tópico 1, sua origem humana. Tópico 2, sua entrada no mundo. Tópico 3, seu desenvolvimento humano e espiritual. Na parte 2 nós temos aí seu ministério e caráter supremo. Tópico 1, o caráter exemplar de Jesus. Tópico 2, na prática ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Tópico 3, seu caráter é referência para a igreja. Na parte 3 nós temos a morte, ressurreição e volta de Jesus. Tópico 1, a morte de Cristo, exemplo supremo de amor. Tópico 2, a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Na introdução nós temos aí, nesta lição, refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas. Sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel, Mateus 1:23,
mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça do diabo. Gênesis 3,15. Então, nessa lição, nós vamos ver a perfeição de Jesus como homem. Então, ele veio como homem, nasceu como homem, viveu como homem. Em tudo se fez semelhante aos homens, menos no pecado. Então, nós vamos ver um homem perfeito, como Deus desejava que todos os homens fossem. Quando ele colocou Adão na terra, ele desejava que Adão fosse dessa maneira. Então, o primeiro homem, Adão, pecou. O segundo Adão é Jesus Cristo. Esse é perfeito, nunca pecou. O primeiro homem levou o homem à morte, às doenças, às enfermidades, às maldições, por causa do pecado. O segundo homem é espiritual, o segundo Adão é Jesus Cristo, é perfeito. Ele leva o homem à salvação, à vida eterna. Então Jesus é a semente da mulher, ou seja, nascido de mulher, que havia sido prometido lá em Gênesis, capítulo 3, falando que um dia um nasceria da mulher e esse esmagaria a cabeça da serpente. Ele venceria então Satanás, venceria o pecado. Na verdade, ele nunca pecou, venceu o pecado por nós, levou o nosso pecado sobre ele. Na parte 1, então, temos Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Tópico 1, sua origem humana. Tópico 2, sua entrada no mundo. Tópico 3, seu desenvolvimento humano e espiritual. Tópico 1, sua origem humana. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido através do mistério da encarnação. Ele, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu como homem no tempo, Kairos de Deus. Diz Paulo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Então Jesus veio fazer o quê? Remir significa comprar. Ele veio, além de comprar, ele veio o quê? Purificar, retirar, lançar fora os pecados. Então ele nos comprou para Deus, ele nos lavou, purificou com seu sangue, ele nos regenerou, ele nos tornou filhos de Deus. Então a obra perfeita que Jesus veio fazer. Agora aqui diz que ele veio no tempo certo, no Kairos de Deus. Então na plenitude dos tempos. Então nós vamos ver o que significa essa plenitude. Quer dizer que era a hora certa. Deus escolheu o momento certo. O que estava acontecendo no mundo? Como estava o mundo? Então vamos ver algumas coisinhas aí, rapidinho, para nós vermos por que Jesus veio naquela época. Porque era favorável aquele tempo. Então nós podemos ver as coisas principais, olha aí. Domínio mundial de Roma, os povos unificados, a paz universal, a importância da cidade, o intercâmbio entre os vários povos. Vamos ver que o cristianismo, durante os 3 primeiros séculos de existência, não ultrapassou os limites do Império Romano. A importância das cidades, naquela época, começaram os povos a morar em cidades. E a evangelização ficou mais fácil, o intercâmbio entre os povos. Devido ao Império Romano governar sobre muitos povos, houve uma união desses povos. Estava também na época da filosofia grega, e essa filosofia grega foi destruindo as antigas religiões, formando ideias sobre Deus. Depois também os judeus aí foram importantes à época, porque os judeus formaram aí a herança para o cristianismo. Os judeus prepararam o berço do cristianismo. Olha aí, por causa de quê? Por causa do monoteísmo, por causa da esperança messiânica, por causa do seu sistema ético, por causa do Antigo Testamento que eles tinham, por causa da filosofia da história, eles preservavam a história, e por causa das sinagogas, onde se faziam os cultos a Deus. Então nós vamos ver que o tempo era próprio, haviam estradas romanas por todo lado, e essas estradas contribuíram muito para as ligações entre as cidades.
Então, todos poderiam se comunicar, o comércio, né, começou a interagir uns com os outros, houve um tempo de paz, não havia guerra nesse tempo. Então foi muito importante e era a hora certa. Deus escolheu essa hora, esse momento que vivia o mundo de então. E deu certo, porque o plano de Deus é perfeito. Então foi muito fácil a evangelização por causa da situação que o mundo vivia na época. Foi a igreja, então se desenvolveu rápido. Tópico 2 aí, sua entrada no mundo. Foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. O anjo Gabriel foi enviado à pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, para anunciar à jovem Maria que ela seria mãe do Salvador do mundo e que ele seria gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1, 30, 31, 34 e 35. Ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, como Jesus entrou no mundo, então o anjo Gabriel vai até Maria, diz para ela que ela vai conceber, vai dar à luz a um filho. E o nome dele é Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Então nós estudamos sobre isto já, na lição número 11, e vimos que Maria pergunta, mas como vai ser isso? Eu não conheço o homem nenhum. Então ele diz, olha, você vai conceber do Espírito Santo. E veja bem que é dado a oportunidade para Maria. E ela diz, cumpra-se em mim segundo a palavra de Deus. Então ela aceita isso. Ao aceitar, então a palavra de Deus é a semente de Deus, que entra no útero virgem de Maria. E o Espírito Santo a cobre com a sua virtude, com o seu poder, e ela então fica grávida. Então Jesus, ao nascer, ele é filho do homem e filho de Deus. Ele é homem e ele é Deus. É o que nós falamos, 100% homem, 100% Deus. Então, como que Jesus entra no mundo? Ele entra a partir do momento que ele então é gerado no ventre de Maria. Quando ele nasce, então, ele está dizendo, cheguei ao mundo, entrei no mundo, estou aqui agora. Então, como toda criança quando nasce, Jesus também nasceu e viveu como homem. Veja bem, como homem. Ele não usou das suas prerrogativas divinas. Ele viveu como homem na terra. Um homem que, quando foi ser batizado nas águas, né, foi cheio do Espírito Santo. Até então ele não tinha feito nenhum milagre, mas a partir daí, então, o Espírito Santo lhe concede poder para que sejam realizados tremendos milagres, maravilhas, sinais, prodígios, maravilhas. E Jesus, então, vai ter um ministério de grandes milagres, um ministério poderoso. E esses milagres são a comprovação de que ele é o Filho de Deus e são a chancela, como se fosse um carimbo de Deus, autenticando suas palavras. Esses milagres também atrairiam multidões até Jesus. Então veja só, hoje a igreja está precisando disso. Olha que coisa tremenda, os milagres, sinais, prodígios, maravilhas atestam que aquele que está falando é de Deus. Também confirmam que a palavra que ele está falando é de Deus. E também atraem as pessoas para ouvir o Evangelho. Olha só. Então, qual o segredo do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja? São sinais, prodígios, maravilhas, os milagres. E é o que está faltando exatamente na igreja de hoje. A igreja tem dinheiro, mas não tem poder. Tem muita gente com diploma, mas pouca gente com poder. Tem grandes musicistas, mas não tem poder. Falta oração,
falta jejum, falta estudo da palavra de Deus, não é dos livros que falam sobre a palavra de Deus. Tem muita gente estudando muito livro, mas não estuda a Bíblia. Tópico 3, seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular é modelo e referência para todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lucas 2, 40 e 41. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade. Seu caráter humano refletia sua natureza divina. Ele foi apresentado ao mundo como o Verbo que era Deus, sendo criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Então, o caráter perfeito de Jesus é exemplo para todos os seres humanos. Jesus é a perfeição. Nós temos que copiar, temos que imitar. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só. Então, o que é a vida de Paulo? Paulo diz, olha, minha vida foi o quê? Jejum, oração, sofrimento, perseguição, nudez, olha só, combates. Qual era a vida de Paulo? Então ele imitava quem? Jesus. Ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele imitava Jesus. Agora, em que nós estamos imitando Jesus? Nós temos líderes. Vamos comparar os nossos líderes com os líderes da igreja, em Atos dos Apóstolos. O que nossos líderes têm para mostrar? Deus faz milagres através deles? Eles estão sofrendo perseguição por causa do Evangelho? Eles dizem não tenho prata nem ouro, mas o que tem te dou. Como é que está a vida dos nossos líderes? O que nós temos que aprender com eles? O que eles têm aprendido de Jesus? Em que se parecem com Jesus? Então nós todos temos que refletir sobre isso. Em que nós temos nos parecido com Jesus? É incrível que Jesus iniciou sua vida na terra nascendo uma manjedoura. Mostrou o quê? Pobreza, humildade, simplicidade. O primeiro púlpito de Jesus foi uma manjedoura. Sabe qual foi o último púlpito de Jesus? A cruz. Lugar de sofrimento, de dor. Qual tem sido o nosso púlpito? Qual tem sido a nossa pregação? Então nós vimos que já aos 12 anos, Jesus já conhecia a palavra de Deus, a ponto de discutir com mestres, pessoas que tinham estudado a Bíblia, que eles tinham a Bíblia judaica, né? O Antigo Testamento. Eles já tinham estudado a vida inteira aquele ali. E Jesus discutia com eles, mostrava nas Escrituras o que era correto, mostrava que eles estavam interpretando erroneamente a palavra de Deus. Eles conheciam a letra, mas não conheciam o Deus que mandou escrever a letra. Eles não compreendiam o que significava aquelas letras. Então o menino se fortalecia em espírito, em sabedoria e conhecimento de Deus. Durante então esse período aí de 12 aos 30 anos, não é falado nada na Bíblia o que Jesus fazia. Nós cremos que ele estava lá trabalhando, junto com José, na carpintaria, aprendendo.
Não temos nada disso na Bíblia, mas cremos que era assim. Não existe nenhum milagre registrado na Bíblia de 30 anos para trás de Jesus. Só a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, lá no dia do batismo nas águas. Aí, a partir daí, sim, é que começaram a acontecer os milagres. A partir daí também, ele começou o seu ministério de pregação, de ensino da palavra de Deus, de divulgação do reino de Deus. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Então, Jesus foi apresentado ao mundo como verbo de Deus, ou seja, aquele que realiza a vontade de Deus, aquele que vem para executar o plano de Deus. Por isso, ele é o verbo de Deus. Ele é a ação, é a execução do plano salvífico de Deus. Precisava de um homem que nunca pecou para tomar o pecado de todos sobre ele. As maldições, doenças, enfermidades, e morrer no lugar de todos, numa cruz. Então Deus olhou, não havia um justo sequer. Deus mesmo veio, se fez homem. E ele mesmo leva sobre ele nossos pecados, enfermidades, doenças, maldições. Então ele morre a nossa morte, ele morre em nosso lugar. Então Jesus não foi criado, não houve um dia, Deus falou, vou criar agora meu filho Jesus. Não, Jesus é Deus mesmo. Então ele estava no princípio com Deus, ele é Deus. É assim que diz a Bíblia. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Olha só. Todas as coisas são sustentadas por ele. E a Bíblia diz bem claro, sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha. Então Jesus é Deus mesmo. Na parte 2 nós temos aí seu ministério e caráter supremo. Tópico 1, o caráter exemplar de Jesus. Tópico 2, na prática ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Tópico 3, seu caráter é referência para a igreja. Tópico 1, então, o caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referência e modelo para todos que aceitam como Senhor e Salvador. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano de sua personalidade marcante e singular. Então nós vamos ver na letra A, humildade e mansidão, letra B, misericórdia e compaixão, letra C, espírito pacificador. Letra A, humildade e mansidão. Para iniciar seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Este sentiu-se constrangido, dizendo que Jesus é que deveria batizá-lo. Mas Jesus insistiu com João para que o batizasse a fim de cumprir toda a justiça, Mateus 3, de 13 a 15. É interessante isso, porque Jesus era primo de João Batista. Suas mães eram amigas. Maria foi visitar Isabel, mãe de João Batista. Isabel era descendente de Arão, sacerdote. Então morava provavelmente na cidade de Hebrom, 150 quilômetros mais ou menos de Nazaré. Então Maria foi visitar Isabel, era uma cidade de sacerdotes. Isabel estava grávida de 6 meses, Maria ficou 3 meses com Isabel. Elas eram amigas. João Batista, então, era primo de Jesus. Se Maria era prima de Isabel, João Batista era primo em 2º grau. Ou se era parente, mesma coisa. Quando diz parente, quer dizer que é parente consanguíneo. Então, parente. Se era parente, então João Batista era parente de Jesus. Então, veja só. Eram conhecidos, provavelmente se visitavam, já que Maria foi visitar Isabel, conhecia, eram amigas. Então, provavelmente se conheciam, eram amigos. Todas as festas que iam a Jerusalém, quase certeza, a família se encontrava. Então, Jesus e João Batista estavam juntos. Então, João Batista conhecia Jesus perfeitamente. Sabia que Jesus nunca havia cometido um pecado. Ele olhava para Jesus, nunca viu Jesus desobedecer seus pais, nunca viu Jesus transgredir alguma norma, alguma lei. Então, quando Jesus chega para ser batizado, João Batista diz, mas como? Eu é que tenho que ser batizado por você. E é interessante que João Batista vai dar o testemunho depois e diz assim, eu não o conhecia, mas aquele que me viu ao batizar disse,
aquele que o Espírito Santo descer sobre ele, este é meu filho. Não conhecia como? Conhecia muito bem Jesus, mas não conhecia Jesus como Deus. Mas Deus disse para João Batista: olha, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, este é o meu filho. Então, quando João vai batizar Jesus, ele diz: você que deveria me batizar, nunca pecou, aqui é batismo de arrependimento. Mas Jesus diz: convém cumprir toda a justiça. Jesus veio cumprir o que estava escrito a respeito dele. Então João Batista o batiza. Quando vai batizar, então o que acontece? O Espírito Santo vem de forma corpórea sobre Jesus. E o Pai no céu diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então nessa hora João Batista viu. Por que o Espírito Santo desceu de forma corpórea? João estava tendo aqui uma visão, vendo. Por quê? Para ele ver. Deus disse: aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele. Então ele viu. Então João agora, depois vai dar o testemunho. Então ele diz: eu não o conhecia, mas Deus me disse: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho. Então estou testificando, eu vi. Então quando Jesus passa, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele sabia agora que aquele Jesus que ele batizou ali era Deus. Deus disse: se você vê o Espírito Santo descer sobre ele, é ele. Então agora ele podia dizer: olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus. Agora esse mesmo João depois duvida que Jesus é o Messias. Ele manda seus discípulos irem até Jesus para saberem, pergunte para ele se é mesmo, se é ele que é o mesmo o Messias, se é ele que é o Cristo mesmo. E Jesus não responde nada. Jesus faz o seguinte: chama ali um aleijado e anda, o cego vê, o surdo ouve. Aí diz para os discípulos de João Batista assim: vá lá e diga para João Batista que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, o evangelho está sendo pregado. Diga para ele isso aí. Porque ele esperava que João Batista fosse consultar no seu pensamento o que a palavra de Deus dizia a respeito de Jesus. Dizia exatamente que ele faria aquilo que ele estava fazendo. Então Jesus estava cumprindo exatamente o que estava na palavra de Deus. E Jesus que disse que bem-aventurado aquele que não se escandalizasse nele. Porque muitas vezes as pessoas se escandalizam com os milagres, sendo que os milagres são comprovação de que o verdadeiro evangelho está sendo pregado. Por incrível que pareça, se nós tirarmos os milagres do evangelho, sobra menos da metade do evangelho. Jesus amava as pessoas. Ele jamais deixaria alguém doente perto dele, nem morto ficava perto dele morto. Por amor, ele amava, demonstrava o seu amor, ajudando as pessoas, abençoando as pessoas. Falta amor, por isso que os dons desapareceram da igreja. Falta amor pelas pessoas. Tem muito amor por dinheiro, mas não por pessoas. Nossos líderes olham para as pessoas e enxergam o dinheiro, vê o que vai tirar deles, não o que vai dar para eles. Evangelho é amor, é dar, é doar-se. Aqui diz então: ele implantou a escola da mansidão e da humildade, convidando a todos para aprenderem com ele. Mateus 11, 28 a 31. Sendo Deus, Criador e Senhor, despojou-se de seus atributos divinos, tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte. Filipenses 2, de 6 a 8. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho escravo, lavando os pés de todos eles. João 13, 3 a 5. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis para quem quer ser discípulo de Jesus. Então Jesus se despojou. Quando ele entra no mundo, ele entra como homem. E agora é um homem, mas um homem cheio do Espírito Santo. E ele demonstra, ensina humildade. Ele demonstra mansidão de uma forma que nós não compreendemos. Às vezes você fala assim: mas como Jesus era manso, se ele quebrou a mesa dos cambiadores? Como é que ele era manso? Ele discutia direto com os religiosos. Então a forma que nós não entendemos, não compreendemos.
a gente entende diferente essas coisas. Como é que Jesus era humilde, se ele muitas vezes era bravo, se ele fazia tremendos milagres? Como é que ele era humilde, se ele tinha uma fama muito grande, todo mundo conhecia Jesus? Então é uma forma que nós não entendemos, não compreendemos, a nossa mente não compreende essas coisas de Deus. Às vezes nós confundimos humildade com pobreza, às vezes nós confundimos amizade com subserviência. Então nós devemos compreender como Jesus era, o que ele ensinou para nós, que tipo de vida ele levava, em que ele gastava o seu tempo. E nós vamos ver que metade do tempo era gasto ajudando as pessoas, libertando, curando. Era metade do tempo. A outra metade era se dedicando a divulgar a palavra de Deus. Muitas vezes passava a noite em oração, jejum. Então a vida dedicada a Deus, totalmente entregue para ser usado por Deus. Então diz que ele se humilhou até a morte. Que é a maior humilhação do que essa? Se humilhar até a morte. Morrer por pecadores. Letra B. Misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Curou muitos que sofriam com enfermidades. Mateus 14,14. Ele se compadeceu das pessoas famintas. Mateus 15,32. Na palavra do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Lucas 10, 30, 37. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm mais preocupação com riquezas, posições e prestígio pessoal do que com as almas atacadas pelo maligno. Então Jesus olhava para aquelas multidões e ele via a necessidade que eles tinham. Tinha muitos líderes religiosos, mas o que eles queriam? Fama, poder, dinheiro. Eles não amavam as pessoas. Eles não davam a vida pelas pessoas. Eles não estavam cuidando do futuro dessas pessoas com Deus. Não se preocupavam com isso. Eles queriam só tirar das pessoas. Olhavam sempre com segunda intenção, sempre olhavam para as pessoas, o que eu posso tirar dessa pessoa para mim? Mas Jesus não. Jesus olhava com amor para aquelas pessoas, viam que eles precisavam de um referencial, precisavam de alguém que pudesse ser um referencial, alguém que fosse filho de Deus realmente, que desse testemunho de filho de Deus realmente, que eles pudessem copiar. Jesus era exemplo. E Jesus olhava o sofrimento de cada um. Ele queria de todo jeito retirar aquele sofrimento, qualquer coisa. É aleijado? Pois ande. É cego? Pois veja. É surdo? Pois ouça. Ele queria tirar o sofrimento. Qual é o seu sofrimento? Eu quero tirar esse sofrimento. Eu não aguento ver você sofrendo. É isso que Jesus fazia. Ele queria aliviar o sofrimento das pessoas. Então nós temos que copiar isso. Temos que entender o que é o cristianismo. Temos que imitar Jesus. Letra C, espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana, sujeita a desavenças e desentendimentos, mesmo entre os irmãos. Por isso exortou: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. De forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133, tão esquecido nos dias atuais. Paulo aconselha-nos a ter paz com todos, sempre que é possível. Romanos 12, 8, Hebreus 12, 14. Então Jesus, um espírito pacificador, ele passava a ideia de haver paz. Primeiro,
ele sempre pregava o que? A paz do homem com Deus. Então, tinha que ser retirada a barreira que existia entre Deus e os homens. A barreira é o pecado. Ele veio exatamente para retirar essa barreira. E também falar o quê? Da paz entre os homens, entre si, os homens com os homens. Por que isso é importante? Para que o Evangelho possa progredir, para que as pessoas sejam salvas. Então deve haver a paz. É claro que a Bíblia diz que quando estiver em nós, é evidente que nós vamos ter problema com a paz muitas vezes. É evidente que nem sempre vai ser possível estarmos em paz com todos. Então sempre vai ter alguém que vai estar lutando contra nós. Muitas vezes até dentro da igreja mesmo. Quando você faz a obra de Deus, quando você entrega a vida para Deus, quando você está trabalhando, está produzindo, sempre vai haver aqueles que se levantam contra. Muitas vezes dentro da igreja. Fora os que estão lá de fora, que perseguem, que mentem. Né? Então veja só. Não vai ser possível ter paz com todos. Mas sempre que for possível, nós vamos ter. Então nós temos que defender a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é. Nós temos que fazer a obra de Deus. E fazer todo o possível para estar em paz com todos enquanto estamos fazendo isso. E sempre usarmos o perdão. Por quê? Sempre nós vamos precisar exercer isso, esse perdão. Sempre, a vida inteira. Em casa, no trabalho, na igreja, por toda parte. Essa palavra perdão deve nos acompanhar. Porque sempre nós vamos ter que usar isso. Perdoar. Sempre. Tópico 2, na prática. Ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. Os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus a perdoou e ordenou que não pecasse mais. Aos seus discípulos ensinou: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15, 9. Ele declarou, doutor da lei, que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 34 a 40. O amor é a marca do cristão. João 13, 34 e 35. Então o segredo, o amor. O amor é o que? Desinteressado. Lembre-se disso. O amor não visa ganhar alguma coisa, retirar alguma coisa de alguém. O amor sempre visa dar. Jesus disse, o único ditado que Jesus deixou foi esse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Importante saber isso. O amor sempre está disposto a doar-se, a dar-se. O amor exige que a vida seja dada. Então nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Entregamos totalmente a vida para Deus. E amamos aos irmãos, as pessoas. Damos a vida pelas pessoas. Muitas vezes temos que fazer coisas difíceis de serem feitas. Muitas vezes temos que usar até de repreensão para ajudar outras pessoas. Então, disciplina, correção, isso é prova de amor. Deus diz que, a palavra de Deus diz o quê? Que o pai que ama o seu filho é aquele que corrige o seu filho. Então muitas vezes vamos ter que fazer isso, demonstrar amor. Imagine, demonstrar amor através de correção. Os filhos geralmente não entendem, as pessoas geralmente não entendem. Mas é preciso. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina o caminho certo. Quem ama, vai fazer de tudo para que a outra pessoa seja salva, seja liberta, seja curada. Vai fazer tudo o que for possível. Então o amor é demonstrado através de atitude, de prática. Terceiro, seu caráter é referência para a igreja. Ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 15.
Em seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Ela é a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. No aspecto humano, porém, como organização, existem as igrejas formadas por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e pecados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então Jesus disse, eu estou dando um exemplo para vocês. Assim como eu fiz a vocês, vocês façam também, uns com os outros. Então ele serviu de exemplo. Ele mostrou como fazer, como se comportar, para que os discípulos o copiassem. Esse é o trabalho do líder, né? O trabalho de mostrar. Olha, eu vou te mostrar. Como você deve fazer? Do jeito que eu estou fazendo. Então você vai imitar. Não é isso que Paulo ensinou? Sede meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Então, naquilo que eu imito Jesus, vocês podem me imitar. A Bíblia diz o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é a perfeição. Então nós vamos olhar para Jesus. Como Jesus fazia? É o que nós temos que fazer. Como Jesus falava, temos que falar. Como Jesus agia, temos que agir. Jesus operava milagres, nós também temos que fazer. E ele disse, vocês farão maiores obras do que essas. Então nós vamos copiar Jesus. Em tudo. Então a igreja, no sentido espiritual, falando de salvação, então ela é perfeita. Todos justificados, perdoados, todos salvos. Agora, no sentido humano, todos têm problemas. Problema de relacionamento, problema com pecado, tanto problema que existe. Então esses problemas têm que ser resolvidos para que não haja o quê? Um problema na hora do arrebatamento. Então temos que saber que Jesus disse, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o segredo é Jesus. Jesus é tudo. Caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Então nós vamos olhar para Jesus e vamos aprender com Ele. Olha, você quer o Espírito Santo? Jesus disse, eu vos darei o Consolador. Ele que dá. Olha, você quer conhecer o Pai? Jesus disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Você quer ser salvo? A Bíblia diz, não existe salvação a não ser através de Jesus. Então olha só, nosso objetivo deve ser conhecer Jesus. Conheceu Jesus, pronto, está tudo resolvido, está tudo certo, está no rumo certo. Olha o que João diz aí, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João agora analisando, olhando para o passado, ele fica admirado. Gente, nós tomamos banho com ele no rio, nós comemos junto com ele, nós abraçamos ele. Imagine, ele é o verbo de Deus, ele é Deus mesmo, ele é quem fez tudo isso, criou tudo isso. Nós tocamos nele, abraçamos. Deus mesmo estava entre nós. E ficava assim, admirado. Que coisa maravilhosa. Deus se fazer homem, habitar no meio dos homens. Imagine, que coisa maravilhosa. Na parte 3 nós temos aí a morte, ressurreição e volta de Cristo. Tópico 1, a morte de Cristo, exemplo supremo de amor. Tópico 2, a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Tópico 1, então, a morte de Cristo, exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
João 3,16. Através de sua morte, Jesus, fiel sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus. Hebreus 2,17. Na cruz, ele revelou o auge de seu caráter amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, clamou a Deus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Então, ao morrer na cruz, Jesus demonstrou o seu imenso amor. Ele estava morrendo por pecadores. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por gente boa, não morreu por gente que amava a Deus. Não, ele morreu por pecadores. Morreu por pessoas que estavam afastadas de Deus, que eram inimigos de Deus. Então ele prova o seu amor. Não existe maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelos outros. Então Deus prova o seu amor. Nós devemos provar que o amamos também e dar nossa vida pelos nossos irmãos. É assim que ensina a palavra de Deus. Então você deve se esforçar por jejuar, orar muito, estudar a palavra de Deus e levar esse evangelho às pessoas, dar a vida para as pessoas poderem ser salvas. Então Deus amou tanto que deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu filho para morrer por nós na cruz. Isso é amor verdadeiro, amor legítimo, de dar o que tem de mais importante em benefício dos outros. E na hora da morte, na cruz, Jesus poderia ter amaldiçoado aquelas pessoas, pessoas que bateram nele, pessoas que o ofenderam, pessoas que passavam ainda fazendo brincadeiras, mas não. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, não sabem quem é que está aqui nessa cruz. Olha só que amor. Ele amou até o fim. Tópico 2, a ressurreição de Jesus e sua vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer esse homem despojou-se de sua glória, na ressurreição retomou a plenitude de sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal resultantes da queda do homem. 1 Coríntios 15, 19 a 26. Então, para entrar no mundo, ele se despojou de toda a glória. Agora, para sair do mundo, ele recebe a glória de Deus, poder de Deus. Então o poder de Deus entra ali, no túmulo, e Jesus ressuscita. Agora, um corpo glorioso. No céu se ouve a voz: abram-se portais, porque aí vem o Rei da Glória. E a perguntar: mas quem é o Rei da Glória? Então Jesus é apresentado um corpo humano. É um homem que está subindo. Abra, ele é o Rei da Glória. Veja que coisa maravilhosa. Aquela chegada de Jesus lá em cima. Abram-se portais. Aí vem o Rei da Glória. Imagine que coisa maravilhosa. Entrando ali, um corpo de homem. Um corpo glorificado, mas um corpo de homem. Um homem subindo ao céu. Imagine que coisa maravilhosa. Mostrando que um dia nós também estaremos lá para sempre. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, que se você, pode até você aceitar Jesus, fazer a obra de Deus, fazer de tudo, mas se você não crê na ressurreição de Jesus, a sua fé não vale nada, é vã a sua fé. Por quê? Porque você não acredita no poder de Deus. Não é só acreditar na palavra de Deus, você tem que acreditar no poder de Deus. É o poder de Deus que trouxe Jesus à vida, a ressurreição.
Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora, é isso que ele disse. Então ele disse para nós: você é meu seguidor? Você tem nome de cristão? Então, faça as mesmas coisas que eu fiz. Viva do jeito que eu vivi. Produza o que eu produzi. E ele disse: vocês farão maiores obras do que essas que eu fiz. Creia nisso e comece a fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Seja cristão, imitador de Jesus. Então Jesus foi justificado em espírito, foi declarado justo. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu a doença, enfermidade, maldição, venceu tudo. Venceu Satanás. Ele venceu. Você só precisa aprender a vencer o inimigo que já está vencido. Creia nisso. Vamos ver a conclusão então, que diz o seguinte: Jesus é o maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa de sua grandeza, de sua personalidade singular e de seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, 16 e 18. Então o segredo é Jesus. Conhecer Jesus. Ouvir a voz desse justo, ouvir Jesus. É ter uma intimidade com Jesus. É falar com Ele, é ouvi-lo falar conosco. É buscar essa amizade, essa união. O segredo é Jesus. Então, creia nisso. Busque isso. Jesus. Apresente às pessoas Jesus. Reflita Jesus na sua vida. Mostre Jesus para as pessoas. Através de si próprio. Seja parecido com Jesus. Os primeiros cristãos foram chamados cristãos porque se pareciam com Jesus. Temos que nos parecer com Jesus. Cada dia mais. Temos que nos esforçar por parecer com Jesus. Não é aparência externa. Nós não somos judeus. Não usamos barba como Jesus usava, nem cabelo como Jesus usava, nem roupa como Jesus usava, nem sandália como Jesus usava. Nada disso. Não é exterior. Mas parecidos nas atitudes, parecidos no amor principalmente, no sacrifício, na doação da vida. Sejamos parecidos com Jesus. Nós queremos convidar você agora que está nos ouvindo, para que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador, para que você comece uma vida nova a partir de hoje, agora, com uma íntima relação com Jesus. Deixe Jesus entrar aí no seu coração, na sua vida, mudar a sua vida. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te salvar, quer te libertar, quer te curar, quer tirar fora tudo que atrapalha a sua vida de comunhão com Deus. Entregue a sua vida para Deus agora. Vamos orar. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora também. Receba o milagre. Jesus não tem prazer nenhum em que você esteja doente. Ele já levou na cruz nossas doenças, nossas enfermidades, nossas maldições, nossos pecados. Ele já levou. Talvez você fique assim, será que Ele quer me curar? Que será? Ele já levou. Isso é absurdo. A pessoa dizer, se Deus quiser me curar, mas
Mas ele já levou na cruz. Como você está querendo saber se ele quiser? Que coisa é essa? Ele já levou. Ele não só quer, como já quis, já levou, já é passado. Creia nisso. Ele te ama. Receba agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas vidas que se chegam a Ti. Salva, Senhor. Ó Deus, revela esses mistérios para eles, Senhor. Salva agora essas vidas, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda, Senhor, a conhecer Jesus, essas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, salva agora, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida. Perdoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes e enfermos agora, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles o Teu poder, a Tua cura agora, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal, em nome de Jesus, sejam libertos agora. Sai toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Agora, receba em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. Lembrando que se você deseja nos convidar, nós podemos estar aí na sua igreja, levando a palestra de Escola Bíblica Dominical. Nós temos uma apostila, ou podemos fazer dentro do tema que você desejar. Então levamos aí uma palestra de Escola Bíblica Dominical para professores, diretores, também para os obreiros, também para os interessados, e também podemos levar palestras de outros assuntos, sobre família, sobre evangelismo, sobre missões. Eu fui missionário, graças a Deus, Deus me ajudou, abrimos 8 igrejas. Também fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo. Então você nos convide, nós estaremos aí. Nós oramos por curas. Então nós oramos toda semana, são mais de 100 pessoas curadas. Imagine na sua igreja, 100 pessoas gastam pelo menos 10 mil reais ou mais por mês, só com farmácia e remédio. Esse dinheiro está sendo jogado fora. Então nos convide, nós queremos orar pelas pessoas também que estão doentes, estão enfermas. Além disso, sempre nós pregamos. Você pode marcar conosco sexta, sábado, domingo. Domingo à noite, nós queremos fazer aquele culto para ganharmos almas. Outro dia em São Paulo, com 51 almas que aceitaram Jesus no domingo à noite. Então, nos convide. Nós queremos também pregar aí o Evangelho para a salvação das almas. Então, o que fazemos? Nessas programações, nós damos as palestras, também oramos por curas, libertação, batismo no Espírito Santo e também ganhamos almas. Então você pode fazer aí, pode, se você quiser fazer a semana inteira, nós estamos aí nas suas igrejas, podemos. Se for só o fim de semana, podemos. Você pode fazer uma programação muito boa e Jesus fazer maravilhas aí. Isso pode mudar toda a sua igreja, os rumos da sua igreja daqui para frente. Isso é maravilhoso. Faça isso. Nós queremos estar aí. Estamos nos colocando à sua disposição. Assim como nós nos colocamos à disposição de Deus. Eu não dirijo igreja. Eu entreguei minha vida totalmente a Deus para ajudar aqueles que necessitam. Então nos convide e nós estaremos aí com vocês. Vamos então à agenda para você ver onde estaremos nos próximos dias. Você vai ver que tem muito espaço em nossa agenda ainda. Dias 15 e 16/7 estaremos em Anapu, no Pará, no Congresso de EBD, um grande congresso, muita gente. Esperamos lá umas 3 mil pessoas. Dia 19 e 25/8 estaremos aí uma semana de bênçãos, de milagres, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos passar uma semana por lá. 26 e 27/8 estaremos em Ibirité, Minas Gerais, encontro de varões, também culto de família, escola dominical. Dias 7 e 8/9 estaremos em Pocrane, Minas Gerais, festa de mocidade, pastor Celão. Dias 9 e 10/9, aí nós vamos passar, na verdade, uma semana também em Ipatinga, Minas Gerais. Então, lá nós vamos fazer palestras sobre EBD, sobre família, sobre missões. Dia 17/9 estaremos em Sítio Novo, Tocantins, pastor Raileno.
um ABD, lá só de manhã, né? ABD Avivada. Se você quiser marcar essa data aí, ou próximo dessa data, esse fim de semana conosco, nós podemos marcar e mudar com o pastor Raileno para outra data. Dias 22 a 24 do 9, estaremos em Teresina, Piauí, também congresso de EBD, grande congresso lá, com todas as igrejas, muita gente, vai dar lá mais de 3.000 pessoas também. 30 de 9 de 2017, Ananindeua, no Pará, no Campo Maguari, pastor presidente Ritter, muita gente também, congresso de EBD. Dia 7 e 8 do 10, em Barcarena, no Pará, também conferência de EBD, muita gente. 13, 14 e 15 do 10. Dias 18 e 19 do 11, estaremos em Ribeirão das Neves, lá com o presbítero Marilson, né, Cruzada Evangelística e também trabalho de EBD. E para o ano que vem nós temos marcado só 27 do 2, em Tubiara, Goiás, com o pastor José dos Santos.